Amigos queridos, é com muita alegria em nossos corações que nos reunimos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos mergulharmos em verdades de vida eterna, cujos clarões iluminam as nossas consciências e nos conduzem a passos retilíneos com o bem e com a verdade. Aqui estamos, Senhor Jesus, confiantes na presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, que em seu nome representam páginas vivas do seu Evangelho na Terra e que nos envolvem nesta hora com as sublimes inspirações trazidas do seu coração misericordioso e espargida a todos nós, irmãos em humanidade. Confiamos, Senhor, que o bem prevalece, que a esperança é força viva em nossos sentimentos e que a vontade é esta alavanca poderosa que mobiliza as nossas ações no bem constante. E nas lutas íntimas de cada dia, Senhor, nos testemunhos de fé a que somos convidados, que nos sentimos a cada dia mais libertos da pesada fortaleza das nossas iniquidades. Assim, Mestre querido e bom, amigos espirituais que em nome de Jesus são conosco, iniciamos nesta hora as reflexões sobre o Evangelho. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos refletindo sobre a piedade como sendo um dos valores morais que o Evangelho traz para nós, que talvez o único, o mais importante, mais próprio para nos fazer progredir, domando o nosso egoísmo. Então, o Evangelho diz que é o sentimento mais apropriado para nos fazermos libertos do egoísmo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Esse tom melancólico está relacionado à compaixão, o quanto sentir a dor do outro em nós é necessário para que a gente possa desenvolver uma sensibilidade, até que um dia nós possamos perceber, sentir a dor do outro, sem nos desequilibrarmos, sem nos entristecermos, sem nos apavorarmos, né? Apenas comungarmos daquele momento do outro para que eu possa fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. E a mediunidade, ela também tem essa finalidade, a mediunidade como objeto de caridade, como instrumento de caridade, ela tem essa possibilidade, pela expansão do seu campo vibracional no perispírito, de sentir em si o que o outro está sentindo, porque senão não haveria comunicações mediúnicas, né? Então, quando a nossa insensibilidade ou a nossa indiferença é constante em nós, o recurso mediúnico, ele favorece, e um dos motivos pelos quais no planejamento reencarnatório consta para alguns de nós mais do que para outros uma mediunidade, tem esse significado de instrumento da caridade
para sentir em si a dor do outro e promover ao outro o bem que ele necessita. Porque às vezes, não sentindo em nós apenas entendemos intelectualmente que aquela pessoa está necessitada, mas não sentimos. E vamos lá e cumprimos as obrigações, mas não sentimos. E vamos lá, damos o pão e a roupa, a moradia até, mas não sentimos. Então, sem o fluxo do sentimento, ainda não é o bem do ato de servir. É o bem, ou melhor dizendo, é um bem, mas não é o ato de servir. E tampouco resvalou na piedade. Então, diz ainda o Evangelho, quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Ele se apavora de coisas muito simples, que seria aqueles que já construíram esse estado de piedade em si, seria esse estado que mobiliza uma ternura, um desvelo, um cuidar, um compreender o tempo evolutivo do outro. Sem dúvida, a alma experimenta ao contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de fixar no céu, agradecendo por que lhe haver enviado um consolador, um apoio. Vamos montar essa cena no nosso campo mental, né? Se nós já estivermos na situação de receber a compaixão e a piedade de alguém. Porque sem essa experiência, nós ficaríamos um vazio, um imaginário sobre o que seria a piedade. Mas quando alguém já se apiedou de nós, quando alguém já desenvolveu um desvelo por nós, e que nós experimentamos um encorajamento quando estávamos desmoronados, né? Uma esperança quando o horizonte estava fechado e escuro para nós, quando o ombro amigo nos acolheu na nossa dor, quando uma mão forte nos apertou e nos disse, vem, caminharemos juntos. Se nós já sentimos esta piedade e compaixão do outro para conosco, a ponto de nós termos tanta alegria de ter recebido que move em nós uma solidariedade. Porque a gratidão que temos falado, né, que ela vem socorrer a insatisfação, a gratidão é eu sim ter tanto benefício recebido de alguém que eu passo a querer fazer aquilo também por tantos. Então, a gratidão do bem que recebemos gera a solidariedade. O espírito solidário necessariamente é aquele que já recebeu, reconhece o bem do que recebeu, tem gratidão a Deus do que tem recebido e move as suas ações de multiplicação do bem que recebeu. Então, o Emmanuel, porque nós temos falado que não é tão difícil quando a gente vê uma pessoa nos leitos, não é tão difícil nós termos compaixão e piedade. Uma criança abandonada, né, a miserabilidade de forma geral, aquilo já nos toca, os trabalhadores espíritas cristãos. Já nos toca, tanto que as casas espíritas sempre têm obras relacionadas à parte assistencial, o socorro à dor do outro, né? Porque até a origem da casa espírita, nos seus primórdios, ela continha um departamento, sempre um departamento de homeopatia, onde todos nós podíamos prescrever e as pessoas eram muito beneficiadas, e um departamento de alimentos, seja o alimento vivo na forma de comida, seja a cesta básica, sempre teve. Era um grande pilar das casas espíritas no Brasil, quando
começou a doutrina espírita. Então, até hoje, isso é uma tradição importante. Mas o Emmanuel vai trazer aqui outros espíritos com outras necessidades tão graves e tão intensas que muitas vezes não tocam os nossos sentimentos. A gente vai só iniciar hoje porque a mensagem é um pouco grande. No auxílio a todos, palavras de vida eterna. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Isso é o tropismo natural dos companheiros que buscam o trabalho com Jesus. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos, dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer à medida dos nossos recursos. Até aí, nós já fizemos um caminho, mínimo que seja. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Ele faz referência às pessoas que estão à frente de grupos, de comando de grupos, né? De orientação de grupos, de esclarecimento de grupos. O quanto esses espíritos são altamente necessitados da piedade. E ele vai dizer por quê. São eles, os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, fator de risco do planejamento reencarnatório, ligado às tentações, da administração ou da liderança, abusos de autoridade, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, que trazem aparência ilibada, mas um mundo interno caótico. Padecendo vicissitudes que muita vez se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam, porque não se tratando do mundo íntimo, aqueles que estão sob a direção desses espíritos com alguma autoridade ou liderança, poderão sofrer uma condução equivocada daquele grupo, para que reflete nas perturbações do mundo íntimo daquele que conduz. Isso é gravíssimo, porque na aparência são pessoas adequadas, mas na essência o mundo íntimo ainda é tumultuado. A feição de pastores dementados, olha a imagem que Emmanuel traz, pastores que conduzem grupos dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações e aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação. Ele vai projetar naquele grupo que está sob sua tutela temporária, que pelos enganos do egoísmo pensa ser possessivo daquilo, possuir aquele grupo, e ele pode, então, conduzir de forma atormentada, que atrasam a evolução e atormentam a vida daquelas pessoas. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles na verdadeira caridade. Então, a obrigação moral, a nossa sensibilidade, quando expandida, precisa também envolver a estes que estão nas lideranças, nos comandos, né, de todos os tipos de situações, instituições públicas ou não públicas, religiosas ou administrativas, seja o que for que aquele espírito veio talhado para conduzir e não tendo feito a iluminação íntima, vai resvalando com aquela multidão para os abismos dos tormentos íntimos.
Então, nós fomos convidados nesta existência a nos tornarmos espíritas cristãos. E o lema do espírita cristão é: fora da caridade não há salvação, né? Então, o que nós estamos entendendo com isso? Que estamos sendo convidados por Jesus a nos tornar esses espíritas cristãos. E os espíritas cristãos serão reconhecidos por muitos se amarem. Mas como que nós vamos fazer isto? Como que nós vamos muito nos amarmos? Como é que nós vamos estruturar isso na nossa intimidade? Com uma folha imensa de serviço no bem. Então, o espírito espírita cristão é aquele que tem uma ficha imensa de serviço no bem. Porque não vai adiantar para nós mesmos, para nossa consciência, nós falarmos: eu sou espírita. Porque isso, né, acreditar nos postulados é o primeiro passo, mas até quando a gente vai ficar no primeiro passo? Sem estabelecer mesmo a caminhada. Então vamos perguntar para nós mesmos: se nós desencarnássemos hoje, se nós teríamos para apresentar para nós mesmos, para nossa consciência, uma folha de serviço no bem. E se a gente falar: não temos essa folha ainda, né? O que nós estamos dizendo para nós mesmos? Que prevalece em nós o egoísmo. Seja o egoísmo de família, seja o egoísmo do recurso financeiro ou monetário, seja o egoísmo da parte intelectual, seja o egoísmo, seja lá do que for. E nós estamos sendo convidados a isso. E é bom que nós lembremos que uma extensa folha de serviço no bem não é fazeção, né? Não é ficar fazendo, nem sabe por que está fazendo. E muitas vezes a gente faz para fugir dos conflitos que a gente tem dentro da gente, ou dentro da nossa casa, ou em algum lugar que nós nos encontramos. A longa ficha de serviço no bem, ela inclui a caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. E nós não exercemos de jeito nenhum, de maneira alguma, nunca, jamais, em tempo algum, essa caridade se nós não estivermos em comunidade. Porque muitos de nós temos um lar, mas a gente não vive naquele lar, né? Aquela comunidade ali nem existe. É só uma ideia, mas de fato ela não existe. Às vezes nós estamos na casa espírita, mas a gente não pertence, né? Não se sente pertencendo, não pertence àquele grupo, não pertence àquele movimento. E às vezes nós temos uma profissão e, obviamente, convivemos com pessoas na nossa profissão e a gente não se sente pertencendo àquele grupo. A gente quer dizer: aquelas pessoas, elas são isso, aquilo outro e tal, não quero pertencer a isso. Só que nós estamos ali, deveríamos pertencer. Não, evidentemente, nos entregarmos aquilo que nós não concordamos, mas pertencer em amizade, em fraternidade, em colaboração, enfim. Então,
esse movimento que nós vamos precisar fazer conosco em relação ao egoísmo é estabelecer uma meta, né? Olha, eu vou fazer isto, mas é com você. Eu vou fazer aquilo, mas é com vocês, né? É esse movimento que nós vamos nos entregando uns aos outros que vai construindo a legítima fraternidade. E com isso, nós vamos aplacando em nós o egoísmo, pela ação no bem. Então, um dos valores que nós vamos precisar desenvolver na nossa intimidade para sair desse egoísmo é o devotamento. Então, nós temos que olhar para nós mesmos e pensar e sentir se nós somos espíritos devotados. Veja bem, Jesus, obviamente, que é o exemplo do devotamento, o devotamento dele era a cada um de nós e, por conseguinte, a toda a humanidade. Jesus é um espírito devotadíssimo a nós. Todo o tempo todo. Jesus não é um espírito devotado apenas e simplesmente a uma ideia de que nós nos tornemos espíritos evangelizados. E por que ele não é só a uma ideia? Porque se ele fosse preso a uma ideia, como nós ainda não nos tornamos, depois de 2000 anos, espíritos cristianizados, evangelizados, ele já teria nos largado. Então ele não é preso a uma ideia. Ele é devotado a cada um de nós. E quantas vezes, quando nós estamos na doutrina espírita, nós somos devotados a uma causa, e óbvio, Jesus é devotado à causa de Deus, não tenha dúvida, mas antes disso ele é devotado a cada um de nós. E a devoção a cada um de nós constrói na intimidade dele a devoção à causa, e não o inverso. Então, dentro desse contexto de nós trabalharmos na nossa intimidade o egoísmo, pelo devotamento, para nos tornarmos espíritos devotados, nós vamos lembrar de um texto de André Luiz, intitulado SOS. Nós já falamos nessa casa aqui várias vezes a respeito dessa lição, porque, de uma maneira geral, uma forma de nós sairmos do egoísmo é quando existe um problema. É óbvio que quando não há nenhum problema, nós continuamos sendo egoístas, mesmo sem problema. Só que na hora que o problema surge, se nós tivermos alertos, reflexivos, vigilantes, para dar uma aplicabilidade àquela situação de crise, de problema, de acordo com o Evangelho, nós temos mais chance de sair desse conteúdo. E ele traz, então, essa lição chamada SOS. S de silêncio. Ele começa que quando nós estamos num momento de dificuldade, é como se a gente erguesse uma bandeirinha, SOS, socorro, né? Estou precisando de ajuda. E aí ele vai explicar para nós que esse SOS, esse pedido de ajuda, seja em que circunstância for,
Até quando nós estamos muito enfermos, não é? Que a gente vai falar assim, SOS socorro, estou precisando de ajuda. Então, ele vai dizer, S de silêncio. O que é o silêncio, né? O silêncio é um estado íntimo ante o caos, em que nós não sentimos que temos naquele momento elementos íntimos para desfazer daquela situação que se encontra. Porque o egoísta, ante a um problema, ante a uma dificuldade, qual que é a atitude dele? Ele começa um discurso íntimo para não se envolver com aquilo. Ele fala na intimidade dele, é uma falação no cérebro dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu, não tem nada a ver tal e tal e tal. Ele começa, ele está com a boca fechada, né? Porque como o egoísta, ele tem uma característica de não se envolver, ele tem uma característica de ficar isolado. Então, ele não fala com a boca, porque se ele falar, ele talvez se comprometa, talvez ele tenha que fazer alguma coisa, então ele fica mudo. Mas nós não estamos falando de mudice, existe a palavra? Mutismo. Mutismo. Nós não estamos falando de mutismo. Nós estamos falando do silêncio, que é outra coisa, né? Porque muitas vezes, diante de uma dificuldade muito grande, o egoísta, ele fica mudo. Porque assim ele não se compromete, ele não tem que fazer nada, ele se esquiva, não é com ele, vê aí com alguém e tal, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do silêncio. Daquele momento que está um caos e sentindo não ter recurso, a gente não coloca lenha na fogueira. A gente não joga gasolina no fogo, mas nós silenciamos. Nós não queremos ter razão. Falar, eu sei, eu vou falar daqui, deixa eu... né? Nada disso. Há momentos que o caos exige o silêncio. E a atitude do silêncio é uma atitude de se importar verdadeiramente para que aquilo não piore. É sair do egoísmo. Então, esse S do silêncio. Aí vem o O da oração, né? Porque o egoísta definitivamente não sabe orar, né? O egoísta, ele tem muita dificuldade de fazer conexões com o Pai. É muito comum na casa espírita alguém chegar para nós e falar, você ora por mim? Porque eu não estou conseguindo. Às vezes, nós não estamos conseguindo mesmo, em função de alguma coisa que nos acontece e a gente precisa que alguém ore por nós. Mas é diferente da pessoa dizer, olha, eu não sei orar, eu não consigo orar, eu não sei o que é isso, eu não tenho esse hábito, né? Porque aí nós estamos revelando o quê? O egoísta que somos, o profundo egoísta que somos. Porque diante de uma dificuldade, de alguém, e eu interromper as minhas atividades diárias, eu interromper o que eu gostaria de fazer, como nós falamos ontem, sobre a abnegação, eu gostaria de usar este horário para pontinhos, mas eu dedico este horário para orarmos juntos. Aparentemente, ao fazer isso, eu estou beneficiando alguém, mas todo mal que a gente pratica, praticamos primeiro dentro de nós. Todo bem que a gente pratica, praticamos primeiro dentro de nós. Então, ao interromper e fazer uma prece por alguém, talvez a gente beneficie aquele alguém.
Mas, em primeira instância, o benefício é íntimo. De estabelecer essa sintonia, de estabelecer um vínculo com os amigos espirituais e contribuir verdadeiramente para socorrer alguém ou nós mesmos. E o último S é serviço, né? Porque, como nós iniciamos a nossa fala, o espírito espírita cristão é o espírito com longa ficha de serviço no bem. Então, diante de uma dificuldade, diante de uma crise, aquilo vem revelar para nós que está faltando da nossa parte serviço específico para incorporar aquilo que nós ainda não possuímos. E isso vai permitir, quando, diante de uma situação de perigo, nós nos mobilizamos para auxiliar. Vamos entender muito bem isso. Nós nos mobilizamos para auxiliar pela caridade. Porque sem caridade não há salvação. Então nós temos que nos perguntar se esse serviço que eu estou me propondo a fazer em função de uma bandeirinha que se ergueu pedindo socorro, se esse serviço representa na minha intimidade caridade. Porque para ser caridade não pode haver crítica, não pode haver apontamentos de caminho, não dá para apontar caminho, gente. Quem está com a bandeirinha levantada, não dá para apontar caminho, você tem que pegar a pessoa e ir com ela para o caminho. Caminhar junto. Ela está com a bandeirinha levantada. É assim, ó, vai por ali, ó. Por que você não faz isso, aquilo outro? Por que você não segue o meu conselho? Né? Isso não é ficha de serviço. Isso é assim. Então, vem aqui. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Talvez esse por aqui não seja nem o melhor para você, mas agora vamos por aqui. Vamos por aqui. Lá na frente você toma seu próprio caminho. Mas vamos junto, aqui, ó, por aqui, né? Esse movimento é o movimento do espírito que vai saindo do egoísmo. Então, esse valor chamado devotamento, que estrutura a ficha de serviço, ele precisa ser construído na nossa intimidade. E aí sim. Porque essa ficha, gente, não é para alguém que a gente vai apresentar. É para nós mesmos. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de receber das tuas mãos, do seu coração, Senhor, o caminho que nós desejamos prosseguir. Ampara-nos, toma as nossas mãos nas suas e conduze-nos para a vivência do teu Evangelho. Que nós sejamos amigos dos amigos, companheiros uns dos outros,
que possamos nos erguer pela caridade, que o Senhor possa nos abençoar nas tarefas mínimas que abraçamos, que aonde quer que estejamos, sejamos calmos uns com os outros, mansos, afetivos, possamos sinalizar o bem e a verdade com o que há de melhor em nós. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença generosa, pela sua companhia. Que o Senhor esteja entre nós, que tome as nossas mãos, nossos corações, que nos faça um dos seus, para que, onde quer que estejamos, haja luz no nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça todos os espíritos, Senhor, necessitados nesse instante de amparo espiritual. Aqueles irmãos queridos registrados no caderno de vibração da nossa casa. Aqueles irmãos, Mestre amados, que necessitam de amparo espiritual, que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares. Que o passe seja para eles nesta hora a bênção do seu amor, que possa fortalecê-los e ampará-los. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. E nesse momento, Mestre, rogamos pela nossa nação, pelo Brasil. Nós, brasileiros, possamos abraçar esta pátria, fazendo o melhor que nós pudermos, onde quer que estejamos. Que sejamos honestos, companheiros uns dos outros, que possamos proteger as nossas matas, nossos campos, olhos d'água. Permite, Senhor, que sejamos nós os protetores da natureza, valorizando esta riqueza extraordinária que o Pai nos ofereceu, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos para estas dádivas divinas que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.